Olá, galera do quinto ano! Tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Sou a professora Majoelza Slorig, para quem ainda não me conhece. Aula 34. Vamos lá? Texto argumentativo. Vamos entender um pouquinho o que é o texto argumentativo. O ser humano se comunica por meio de textos, desde uma simples e passageira interjeição como olá, até uma mensagem muitíssimo extensa. Em princípio, esses textos eram apenas orais. Hoje, são também escritos. Nesse processo, os textos ganharam formas de organização distintas, com propósitos nitidamente distintos também. As principais formas de organização textual registradas na humanidade são narrativa, que é aquela que compreende textos que contam uma história, relatam um acontecimento. A argumentativa, que é a que visa ao convencimento do interlocutor. E também a descritiva, cuja finalidade é apresentar concreta ou metaforicamente uma dada descrição. Então vamos lá, argumentar. O que é argumentar, professora? É a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Para que a argumentação seja convincente, é necessário levar o leitor a um beco sem saída, onde ele seja obrigado a concordar com os argumentos expostos. No caso da redação, que é esse texto que vocês fazem na sala de aula, que nós chamamos de produção de texto também, pode ser um texto pequeno. Há uma obrigatoriedade em ser conciso e preciso, para que o leitor possa ser levado direto ao ponto principal. Os argumentos devem ter um embasamento. Nunca se deve afirmar algo que não venha de estudos ou informações previamente adquiridos. Nós nunca devemos falar algo que nós não temos certeza daquilo que estamos falando. Estudamos sobre isso? Vimos sobre isso? Então, podemos falar, argumentar, questionar. Caso contrário, melhor ficar de boca fechada. Os exemplos dados devem ser coerentes com a realidade, ou seja, podem até ser fictícios, mas não podem ser inverossímeis, ok? Deve também conter uma lógica de pensamentos. Os raciocínios devem ter uma relação entre si e um deve continuar o que o outro afirma. No início do texto, deve-se apresentar o assunto e a problemática que o envolve, sempre tomando cuidado para não ocorrer contradição. Esse texto está disponível no site Infraescola, ok? A estrutura de um texto argumentativo. Eu quero produzir um texto argumentativo, eu quero te levar a produzir esse texto. Então, nós vamos seguir alguns caminhos estruturais para que essa produção saia bem feita e completa.
Vamos ver quais são elas. Primeiro, introdução. É necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será o ponto de vista a ser defendido. A argumentação, defesa mediante argumentos. É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. E depois, a conclusão. Todo texto não tem aí a sua conclusão? O autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. Então, vamos a algumas questões para a gente compreender melhor sobre o texto argumentativo. Questão número 1. O texto abaixo é um texto argumentativo. O garoto usou argumentos na conversa com sua professora. Então, vamos ler o texto. Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus. E esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Esse foi o argumento do menino. Qual é o assunto abordado pelo garoto? O que ele apresenta na introdução da fala dele? A tarefa de casa. Ele estava diante da professora para falar da tarefa de casa. O que ele argumentou com a sua professora? Que não fez a tarefa de casa porque um vírus invadiu o seu computador. O que ele diz para concluir a sua fala e convencer a sua professora? Que o vírus contaminou o quê? O lápis e as canetas dele. Esse é fera, hein, gente? Pois então está aí, tá? A conclusão do texto. O texto que nós acabamos de ler, que é essa fala do estudante diante a professora. Questão número 2. A tirinha propõe a reflexão a respeito da força da determinação nas nossas vidas. Você sempre vai ouvir que não adianta. Geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Não incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Eu vou ler de novo o último quadrinho. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Ok? Vamos à questão. Segundo o texto, nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Você concorda com este pensamento? Você já fez essa aula? O que você colocou como resposta? Eu gostaria muito de saber. Justifique aí no seu caderno, na folha impressa e compartilhe com o seu professor, com seus colegas de sala sobre essa fala. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, esse menino faz nada, me incomoda. É isso aí, me incomoda quem não faz nada, muito mais do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Enquanto está tentando, tá bom demais, né? Agora, enquanto não faz nada, aí já é outro departamento. Não caia nessa. Questão número 3. Leia o texto e faça a atividade. Televisão. Televisão
é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir à televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com meus amigos e amigas. Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim são gostosos. Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. Esse é um texto de José Paulo Paes. Televisão. Produção de texto é a atividade referente ao texto televisão. Note que a criança, autora do texto, expõe a sua opinião sobre a televisão. Deu a opinião dele. E ninguém tem que interferir, não é mesmo? Se é minha opinião, você respeita. Se é a sua opinião, eu respeito. Para tal, ela apresenta diferentes argumentos e conclui que a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. O que você pensa sobre esse assunto? Concorda ou não com quem escreveu o texto ou com o que foi escrito no texto? Reflita e depois produza um texto em que você apresenta a sua opinião sobre a televisão. E essa atividade está disponível nessa aula 34 para você realizar. Você vai ler o texto, vai conhecer a opinião que consta nesse texto sobre a televisão e depois você vai fazer o seu texto, colocando a sua opinião sobre a televisão. Se você gosta, se você não gosta, o que você sente, o que você deixa de sentir sobre a televisão. Como que é na sua casa as regras para assistir televisão? Se não tem, aí será a sua vez de produzir o seu texto. Mas para isso, quero deixar aqui indicações, dicas, até mesmo umas regrinhas que vale você memorizar. Primeiro, dê um título ao seu texto, mas não coloque em televisão. Pensa num outro título para não ficar igual do texto. Coloque a sua criatividade em ação. Segundo, o seu texto deverá seguir a seguinte estrutura. Primeiro, introdução. Você vai apresentar o assunto, que é sobre televisão. Depois, o desenvolvimento, que serão as suas ideias com argumentos. Você não gosta, mas por que você não gosta? Você gosta, mas por que você gosta? E, por último, a conclusão, que é a opinião final sobre a televisão. Terceiro ponto, não copie fragmentos do texto acima. Eu falei do título. Agora aqui embaixo reforça que não deve copiar nada do texto que foi escrito por outra pessoa. O texto que você vai produzir é a sua opinião. Então não tem que entrar nada que está no outro texto. Escreva o seu texto com atenção, ortografia correta, parágrafos e pontuação adequados. Gente,
Com relação à ortografia correta, de repente você está escrevendo uma palavra e você fica na dúvida se escreve assim, se escreve assado. Existem diversas formas de você chegar na conclusão aí de como escreve essa palavra correta. Primeiro, você pode ter em mãos um dicionário. Ele vai estar te auxiliando. Segundo, você pode também pesquisar na internet, que vai te trazer um resultado imediato também. Ou perguntar a alguém que está aí realizando essa atividade com você, ou seu professor, ou sua mãe, sua irmã. Tire dúvidas, não saia escrevendo de qualquer maneira. Se você parou porque você pensa que está errado, verifique antes de continuar. Terminou tudo? Terminou de ler o seu texto todo? Releia novamente, veja se você escreveu tudo o que você realmente pensa sobre a televisão, deu a sua opinião, aí você finaliza a sua parte. Pode até ilustrar se você quiser. Beleza? Bom, seguindo. Resumo de algumas dicas que ajudarão na produção de textos. Ler ajuda no desenvolvimento da capacidade de analisar e interpretar, além de proporcionar novos conhecimentos. Escolher o tipo de texto adequado para o que se quer abordar. Atenção às regras gramaticais. Ortografia correta, pontuação, acentuação, tudo isso faz toda uma diferença também na produção de texto. Evite repetição de palavras, use sinônimos. Use também pronomes, né? Não fica repetindo, porque o texto fica pesado, fica cansativo. E para quem está lendo também vai falar que ficou feio. Então, você não quer que ninguém ache seu texto feio. Então, cuide disso também. Coerência na linha de raciocínio para não haver contradições. Saiba o que você está escrevendo. Se de repente, no meio do texto, você se perdeu em pensamentos, para tudo, volta a ler o texto, daí você continua a sua produção. É importante lembrar que saber produzir bons textos pode ser um diferencial para a vida. A começar pela escola, que é onde nós aprendemos a produzir textos. Assim como a leitura, uma dica interessante para começar bem é escrever textos sobre assuntos relacionados aos gostos pessoais e, aos poucos, elaborar conteúdos de temas ligados à saúde, educação, política, entre outros tantos que tem por aí. Então, leia bastante, principalmente aquilo que você gosta. Mas pode ler de vez em quando também sobre política, sobre futebol, saber como que anda a educação no nosso país, saber como que anda a saúde no nosso país. Tudo isso é importante nós sabermos, pelo menos um pouquinho. Isso nos traz o quê? Condições para argumentar. Eu vou argumentar, eu vou questionar, por quê? Porque eu li, eu sei o que eu vou falar, então eu posso. Agora, se eu não leio, se eu não conheço, se eu não entendo, eu nem entro no assunto que eu vou sair perdendo com certeza. É isso aí, gente. Ficamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa e para acessar a plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, SMEDGV, e acesse nossas redes sociais, SMEDGV também. Até a próxima aula, um grande abraço. Tchau, tchau.